Olá, pessoal! Trago o resumo dos primeiros capítulos da novela Minha Fortuna é Te Amar. Mas antes, por gentileza, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Segunda-feira, 4 de dezembro. Vicente e Lúcia são casados e têm um filho chamado Benjamin. Natália Robles cozinha para a família e é filmada por sua filha mais nova, Regina. Natália está feliz porque, naquele dia, faz 29 anos de casada com Adriano. Andréia, filha mais velha de Adriano e Natália, é uma jovem rebelde e vaidosa. Lúcia e Vicente estão muito felizes por seu amor e é aniversário de Benjamin. Natália e Adriano comemoram os 20 anos de casamento. Lúcia e Benjamin saem juntos e, durante o caminho, encontram Olga. Olga pergunta de Vicente para Lúcia e ela responde que ele ficou em casa. Olga ironiza, dizendo que é melhor ele ficar em casa para não roubarem dela. Depois, Olga garante à sua prima Chloe, sua chefe, que vai conquistar Vicente. Chloe a responde, pois Vicente é casado. Constanza repreende seu marido Gustavo por não entender a nova classe social que eles pertencem. Constanza é irmã de Natália. Ela diz a Gustavo que, graças à fortuna que seu pai lhe deixou, eles têm tudo o que têm. Constanza odeia Natália e a inveja. Gustavo defende a cunhada, mas Constanza diz que conhece sua irmã melhor do que ele. Verônica é a melhor amiga de Natália. Tânia, sua assistente, pergunta a Verônica se ela tem certeza do que irá fazer. Mário liga para Tânia e diz à irmã que pensa em pedir Verônica em casamento porque a ama e deseja estar com ela. Lúcia e Benjamin vão ao banco quando vários assaltantes chegam ali. Lúcia tenta proteger o filho e acaba sendo baleada. Benjamin presencia tudo e fica desesperado e acaba sofrendo um desmaio. Olga vai na casa de Vicente e se insinua para ele. Vicente recebe uma ligação e é informado sobre o assalto. Ele vai ao hospital e tenta tranquilizar o filho, enquanto ele não consegue dizer nada. Na festa de Natália e Adriano, ele discursa e provoca a raiva de Constanza. Vicente vê Lúcia e eles têm uma linda conversa e despedida. Lúcia diz que não quer que ele fique sozinho e pede que seja feliz com a mulher boa. Ela não resiste e morre. Vicente fica desesperado. Depois, chorando, ele conta a notícia ao filho, que fica devastado pela morte da mãe. Olga fica satisfeita com a morte de Lúcia. Tânia diz a Verônica que o táxi cancelou por conta da chuva. Natália pede a Adriano que leve sua amiga Verônica para o aeroporto, pois ela precisa viajar. Adriano aceita e eles saem juntos. Desesperado, Vicente sai pelas ruas no meio da tempestade e sofre muito pela morte da esposa. No aeroporto, Verônica e Adriano se beijam. Natália observa o buquê de flores com um bilhete e, ao ler, fica chocada, pois nele está escrito: Natália, quando você ler esse bilhete, eu já estarei longe de casa e da sua vida. Adriano e Verônica fogem juntos, já que são amantes. Natália fica sem chão ao descobrir a traição do marido e da amiga. Mário chega ao país e vê Adriano e Verônica juntos. Revoltada, Natália quebra o vaso do buquê. Benjamin está inconsolável pela morte da mãe. Pepe e Gabriel, irmão de Vicente, tentam consolar o irmão e sobrinho. Natália revela às filhas a infidelidade do Adriano. Elas ficam transtornadas e tentam consolar a mãe. Terça-feira, 5 de dezembro. Acontece o funeral de Lúcia. Vicente recebe o apoio dos amigos e familiares. Gustavo chega no funeral de Lúcia e diz ao amigo que sente muito a morte dela. Ele diz que Adriano Cantu, o dono da casa onde ele vive, deixou o país e acredita que ele não voltará. Vicente teme que possam tirar sua casa. Olga se aproxima do corpo de Lúcia e diz:
que ela pode descansar em paz porque ela vai cuidar de Vicente e agradece por deixar o caminho livre. Benjamin encara a Olga e não gosta dela. No dia seguinte, Lúcia é enterrada. Na empresa de Adriano está armada uma grande confusão, já que os clientes e sócios querem seu dinheiro de volta, pois ele viajou. Mário chega na empresa e tenta acalmá-los, porém os clientes dizem que querem os roubar. Vicente chega ali para tratar do assunto de sua casa. Natália chega na empresa e é humilhada pelos sócios que a acusam de querer seguir vivendo bem através das custas alheias. Vicente se irrita ao ver como maltratam Natália e ordena que não tratem aquela dama daquela maneira. Natália se impressiona por Vicente. Ela diz a todos que, assim como eles, também está tentando assimilar a saída de Adriano do país. Natália diz que está passando por uma situação muito difícil e acaba chorando. Ela diz que Mário vai analisar a situação financeira, que Adriano deixou tudo e que vai sanar a dúvida de todos eles. Mário, Tânia e Natália descobrem que Verônica e Adriano levaram todo o dinheiro das contas da empresa. Ele diz que estão oficialmente na ruína. Mário era namorado de Verônica e está terrivelmente decepcionado por sua traição. Já em seu escritório, Natália e Vicente conversam. Ela agradece por ele tê-la defendido. Vicente diz que jamais permitiria que maltratasse uma mulher e lamenta que não pôde proteger Lúcia do assalto. Na realidade, a casa de Vicente está no nome de Adriano, já que eles haviam feito um acordo. Vicente deu o valor da entrada na casa e o restante iria depositar mensalmente, e no final a casa passaria para seu nome. Natália diz que não faz ideia de onde possa estar Adriano, e Vicente diz que não pode perder sua casa. Vicente pergunta a Natália como poderiam resolver a questão da casa, e ela diz que francamente não sabe e que não tem as escrituras do imóvel. Natália diz que seu marido escapou do país como um covarde e levou todo o dinheiro. Vicente se revolta e diz que ele fez todos de imbecis. Ele agradece a atenção de Natália, deseja melhoras a ela e um bom dia. Elias Haddad é sócio de Adriano na empresa. Ele garante aos demais sócios que quer o infeliz do Adriano Cantu na prisão. Ormar é namorado de Andréia e filho de Elias. Ele é contra a atitude do pai de querer despejar a família Rubles e tirar o pouco que lhe resta para cobrir o rombo de Adriano. Cláudio, padrasto de Natália, tenta ajudá-la com a situação da casa de Vicente, já que é advogado. Teresa é mãe de Natália e Constanza. Cláudio conta a Natália que Adriano usou a casa de Vicente para fazer lavagem de dinheiro e colocou a propriedade no nome dela. Natália fica surpresa ao descobrir que a casa de Vicente está em seu nome. Vicente se preocupa com Benjamin, pois desde a morte de Lúcia ele não consegue falar nada. Natália diz à mãe que não para de chorar pela traição de Adriano e que seu mundo desmoronou. Ela diz que Adriano e sua amante destruíram a vida dela e de suas filhas, além de terem roubado todo o dinheiro. Cláudio se enfurece, pois todo o dinheiro dele e de Teresa estava investido na empresa. Natália, abalada, diz que Adriano deixou na rua e não tem nada. Vicente sofre ao se recordar de momentos com Lúcia. Ormar visita Natália para lhe dar notícia do despejo da mansão. Ele conta que seu pai abriu um processo legal contra Adriano por fraude e diz que tentou convencê-lo a não fazer isso, mas não teve jeito. Natália fica desesperada ao saber que Elias vai despejar de sua casa como indenização pelo dinheiro roubado. João Gabriel tenta seduzir Chloe. Chloe o chama de mulherengo e pede que ele pare de estar atrás dela e de Valentina. Furiosa pela traição de Adriano e suas consequências, Natália destrói seu vestido de noiva.
Ela jura a si mesma que não vai derramar uma só lágrima pelo canalha do marido. Quarta-feira, 6 de dezembro. Vicente encontra Olga em sua casa e pergunta o que ela faz ali. Olga responde que está à disposição dele e mostra a mesa do café da manhã que ela preparou. Vicente agradece o apoio de Olga e ela se insinua para ele. Gustavo e Chloe se encontram na rua e se cumprimentam. Chloe diz a Gustavo que tem uma menina que ela encontrou que se chama Valentina e está precisando de emprego. Gustavo diz a Chloe que Valentina pode trabalhar em sua oficina mecânica. Benjamin segue sem falar e se recusa a comer. Olga se enfurece, mas demonstra perante a Vicente paciência com o menino. Natália pede a ajuda de Sâmia, esposa de Elias, para que o marido dela não tire sua casa. Sâmia diz à amiga que Elias não tem nada contra ela, mas que Adriano roubou uma grande quantidade de dinheiro, e ela aconselha que Natália vá procurando um lugar para morar. Vicente leva Benjamin na escola e ele segue paralisado e muito triste. Valentina chega na mecânica de Gustavo e os garotos ficam encantados por ela. Olga diz a Chloe que Vicente está sozinho e vai precisar dela. Chloe pede que a prima não se sinta como a dona da casa de Vicente, mas ela garante que em breve será. Valentina é contratada por Gustavo. Natália avisa as filhas sobre a ordem de despejo. Andréia e Regina ficam surpresas. Natália pede que elas arrumem suas coisas, pois em breve deixarão a mansão. Gustavo diz a Cláudio que Constança nunca quis investir seu dinheiro com Adriano e que se salvaram. Cláudio diz que perdeu todo o seu dinheiro e que Mário prometeu que vai resolver tudo. Andréia fica chateada ao saber que o pai não deixou nada de dinheiro e que agora ela e sua mãe e sua irmã estão na ruína. Regina apoia Natália enquanto Andréia é intolerante. Adriano liga para Natália, mas não se atreve a dizer nada. Andréia pega o telefone e implora que o pai não a deixe ali. Furiosa, Regina toma o telefone da mão da irmã e desliga. Ela diz a Andréia que ela é egoísta e mesmo depois do que o pai fez com a mãe delas, ela segue querendo ficar com ele. Enquanto isso, os sem-vergonhas Adriano e Verônica curtem uma boa vida com o dinheiro roubado. Gustavo fica satisfeito com o trabalho de Valentina e anuncia como o chefe de sua mecânica. Verônica desconfia que Adriano possa enganar. Ela diz que se ele foi capaz de abandonar seu casamento de 20 anos, suas filhas, que ele tanto diz adorar, então não pode ter confiança nele. Adriano diz que fez tudo o que fez porque a ama, e os dois se beijam. João Gabriel pergunta a Valentina o que ela fez para se tornar chefe tão rápido. Ele insinua que ela usou seus encantos com o senhor Gustavo para conseguir aquele cargo ali. Valentina se enfurece e dá uma bofetada em João. Natália visita sua irmã Constanza e pede sua ajuda no momento que está passando. Teresa pede que a filha permita que ela, Cláudio, Natália e suas sobrinhas vivam ali em sua casa, pois estão na ruína completa. Constanza nega abrigo para a irmã e ressalta que sua casa não é um hotel. Ela permite apenas que a mãe e o padrasto fiquem em sua casa e com um prazo no máximo de algumas semanas. Teresa se nega e diz a Natália que se Constanza se nega a receber ela e suas netas, então vai ir com ela. Natália agradece a generosidade da mãe, mas pede que ela aceite a ajuda de sua irmã. Constanza compra um colar de Natália e Hipócrita diz que fez aquilo para lhe ajudar. Olga insiste em sua conquista com Vicente e quase o beija. Natália e suas filhas são despejadas da mansão e sofrem. Gustavo repreende a esposa por não ter recebido sua irmã e suas sobrinhas. Constança diz que aquela casa é sua
e joga na cara do marido todas as ajudas que já lhe concedeu. Ela diz a Gustavo para não se esquecer que é supervisor de sua mecânica, pois o negócio é dela. Gustavo diz a Constanza que vai chegar o dia que não vai aguentar mais o modo que ela a trata. Constanza humilha Gustavo, diz que nem de homem ele pode ser chamado, que foi incapaz de a engravidar. Ela diz que todas as sementes que ele planta são secas e que por isso não pode ser mãe. Omar chega na mansão de Natália para tentar apoiar ela e suas filhas. Andréa se revolta ao saber que tudo aquilo está sendo causado por Elias, pai de Omar. Revoltada, ela acusa o namorado de colaborar com Elias para tirar a casa delas. Andréa se recusa a voltar a ver Omar. Quinta-feira, 7 de dezembro. Natália conversa com sua amiga Fernanda e ela lhe oferece seu apoio. Natália agradece e diz que vai se hospedar em um hotel durante alguns dias. Mário está furioso, pois terá que gastar sua fortuna para cobrir o rombo de Adriano e Verônica. Tânia aconselha que o irmão fuja do país, pois Elias Haddad é perigoso e pode o incriminar pelo roubo. Mário se nega e diz que vai fazer as coisas corretas e que vai ajudar Natália. Teresa insiste que Constanza aceite Natália e suas netas em sua casa, mas ela se nega. Vicente, preocupado, leva Benjamin ao hospital para ser examinado, já que desde a morte de Lúcia ele não diz uma palavra sequer. A médica examina e chega ao diagnóstico que Benjamin perdeu a fala pelo grande trauma que passou. Natália e suas filhas se hospedam em um hotel. Vicente fica abalado a saber o estado de Benjamin. Natália conversa com Andréa e diz que Omar não tem culpa pela decisão de Elias e que foram injustas com ele. Ela pede que a filha fale com Omar e resolva as coisas com ele. Omar discute com Sâmia, sua mãe, por não ter intercedido por Natália com seu pai. Sâmia diz que isso não é para tanto. Omar diz que eles deveriam ajudar a família de sua namorada. Revoltado pelo egoísmo dos pais, Omar decide deixar sua casa. Ele liga para Andréa, jura que tentou interceder por elas e que acabou saindo da casa de seus pais. Andréa fica feliz, diz a Omar que o ama e ele diz que vai passar por ela para conhecer o apartamento. Constanza chega à sua mecânica e pergunta aos funcionários onde está seu marido. Olga está ali visitando João Gabriel, faz questão de dizer a Constanza que Gustavo está no salão de sua prima, Chloe. Enquanto isso, Gustavo desabafa com Chloe sobre as humilhações que Constanza o faz passar diariamente. Chloe tenta apoiar e os dois ficam a ponto de se beijarem. Constanza chega ali e pergunta o que demônio Gustavo faz no salão de beleza. Natália sofre um assalto. Gustavo diz a Constanza que Chloe é sua amiga e estavam conversando. Desconfiada, Constanza arma um escândalo e faz uma cena de ciúme. Omar e Andréa se reconciliam. Vicente pergunta a Benjamin se ele não gosta que Olga esteja ali na casa lhes ajudando. Benjamin balança a cabeça, demonstrando que não quer Olga na casa. João Gabriel ressalta a Vicente o péssimo gênio de Olga ali e diz ao irmão que Olga vai tentar conquistá-lo agora que está viúvo. No apartamento de Omar, ele e Andréa fazem amor. Vicente diz aos irmãos que está muito preocupado por Benjamin. Pepe e João Gabriel apoiam Vicente. Verônica repreende Adriano por ter presenteado Natália com um colar que valia uma fortuna no aniversário de casamento deles. Ela ironiza que agora Natália terá que vender aquele colar para não morrer de fome. Verônica exige que Adriano lhe diga se Natália já não significa nada para ele. Adriano pergunta se ela pensa em Mário. Ele diz que é melhor eles deixarem o passado para trás e aproveitarem o futuro juntos.
Sexta-feira, 8 de dezembro. Olga vai atrás de Vicente e pergunta se ele precisa de algo. Vicente agradece Olga, mas diz que já está tudo em ordem. Mário oferece sua casa para Natália e suas filhas. Natália lhe agradece e diz que a traição de Verônica e Adriano não pode os derrubar. Mário diz que no dia seguinte vai mandar um táxi para buscar ela e suas filhas. Mário denunciou Adriano para a polícia. Constanza começa a usar o colar de Natália e fica satisfeita. Natália diz às filhas que tem uma novidade. Andréia diz que também tem e conta que se reconciliou com Omar e ele ofereceu seu apartamento para elas morarem. Natália responde que não pode aceitar porque no fim o apartamento é de Elias e não de Omar. Ela diz às filhas que Mário ofereceu sua casa para ficarem uma temporada. Andréia pergunta se a mãe vai ser igual ao seu pai e vai tomar Mário como amante. Furiosa, Natália dá uma bofetada na filha. Adriano e Verônica vão para a cama e ele a confunde e diz: "Eu te amo, Natália." Verônica para o ato e questiona: "Natália?" Natália diz a Andréia que ela passou dos limites e que está se comportando de uma forma muito grosseira. Andréia diz à mãe que não quer morar com Mário. Natália diz que não é a vontade dela e sim a necessidade que farão elas morar com ele. Verônica tem uma grande discussão com Adriano por ele ter a chamado de Natália, enquanto estavam na intimidade. Adriano se justifica, dizendo que se chamou de Natália é porque ela mesma vive falando de sua esposa. Verônica alerta Adriano que se ele voltar para o país, ele poderá ficar o resto de sua vida na cadeia. Ela diz ao amante que naquela noite não quer ele ali e manda ele procurar um lugar para passar a noite. No dia seguinte, Natália começa a morar com Mário e prepara o café da manhã para eles. Natália, Mário e suas filhas tomam café da manhã juntos e ele é amável com elas. Vicente cuida de Benjamin e o alimenta. Por telefone, Andréia diz a Omar que sua mãe não aceitou a oferta dele e que agora estão morando com Mário. Omar pede que a namorada não tenha brigas com Natália e que se saírem da casa de Mário, saibam que podem contar com seu apartamento. Andréia garante ao namorado que vai fazer com que a mãe saia o quanto antes da casa de Mário. Tânia vai à casa do irmão e encontra Natália ali. Tânia diz a Mário que se o marido de Natália abandonou, não é problema dele. Natália ouve, se ofende e a enfrenta. Tânia ironiza Natália e insinua que ela só quer causar pena. Mário diz à irmã que aquela é sua casa e ali é ele quem toma as decisões. Tânia diz que então, com ela, ele já não pode mais contar, pois é um absurdo ele propor ajudar aquela mulher. Benjamin começa um tratamento para tratar sua condição. Na empresa, Tânia e Natália voltam a discutir. Tânia diz que ela deveria lidar sozinha com sua desgraça, sem envolver mais ninguém naquilo. Natália diz a Tânia que ela era assistente de Verônica e não pode confiar nela. Em um momento crucial, Natália e Vicente descobrem que a compra da casa não é válida, pois Adriano falsificou sua assinatura. Em busca de uma solução, eles encontram um terreno comum e uma pista que pode finalmente levá-los ao paradeiro do dinheiro desaparecido. Natália e Vicente chegam a um acordo. Tânia diz a Natália que não vai permitir que Mário vá para a prisão por uma fraude que ele não cometeu.